Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terceiro episódio, e o nosso episódio de hoje da nossa série Traders, Fases do Trader. Hoje é o porquê não funciona. E o que que é o porquê não funciona? Vamos pegar a caneta para a gente desenhar. Óbvio que eu preciso ter uma caneta para desenhar, porque senão eu não vivo. Então, o que que é o porquê não funciona? E por que não funciona o quê? Por que não funciona para mim? Por que não funciona no índice? Por que não funciona no dólar? Por que não funciona no tempo gráfico dos 5 minutos? E, e afins. Tá? Então, retomando nossos outros dois episódios. Então, a gente começou com o primeiro episódio do trade perfeito. O que era o trade perfeito? É o primeiro contato que a gente tem com o trade. Então, o primeiro contato que a gente tem com o trade é aquele trader maravilhoso, aquele trade maravilhoso, aquele primeiro contato, onde você vai lá, assiste um trader que postou, tanto no Instagram quanto no YouTube, e mostrou aquele trade perfeito, onde você compra aqui, coloca stop aqui, o mercado só vai, e aí você vai fazendo parciais no meio do caminho, vai fazendo a condução da operação, e aí você finaliza com aquela operação perfeita. Check. E aí, para baixo, a mesma coisa. Você faz a venda, coloca o stop, vê as parciais e vai conduzindo o seu stop, onde aqui você faz a saída e mais um check. Então, você ganha para baixo e ganha para cima. Esse é o primeiro contato que a gente tem com o trade. Aqueles trades perfeitos, onde a gente começa a entender e falar, poxa, isso pode ser para mim. No segundo episódio, no segundo episódio que eu trouxe para vocês, é o episódio aonde então nós temos aí o segundo episódio. Para cá? Não, queria aqui. Isso aqui que eu quero. Pronto. Então a gente tem o segundo episódio, onde começo a mastigar e buscar informações, conteúdos aonde for possível. Então, YouTube, cursos, treinamento, mentorias, grupo, comunidade, salas ao vivo e tal. Então a gente vai ter várias opções aí para a gente começar a mastigar. Então é aquele momento do empenho total para fazer isso o mais rápido possível. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro. Basicamente isso. E quem não entrou no mercado financeiro para ganhar dinheiro? Que levante a mão. Que joga a primeira pedra. Sei lá como. Tá? Então, primeiro episódio que eu quis trazer para vocês é isso. Todos os episódios são importantes. Você precisa passar por todas as fases e aprender todas as possíveis metodologias, aprender através de YouTube, curso, treinamento, mentorias, é importante. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Então, episódio um, aquele trade perfeito que brilhou os olhos, e o episódio 2, onde você começou a buscar conteúdos de várias e várias e várias formas para você conseguir fazer o trade perfeito. E hoje a gente vem do porquê não funciona para mim. Por que não funciona naquele ativo? Por que não funciona? Por que não funciona? Por que não funciona? Tá? É, primeiro, que essa frase você vai poder colocar que não funciona para o índice, não funciona no dólar, não funciona
no período da manhã, não funciona, não funciona, não funciona para qualquer tipo de desculpa que você pode criar. Não funciona porque eu acordei com o pé esquerdo. Ah, porque eu briguei com o marido ou com a esposa. Ah, porque eu não tô com emocional. Cara, isso é tudo desculpas. Desculpas criadas por nós mesmos, tá? Ah, mas Fernando, tô aprendendo, tô estudando, blá, blá, blá. Tá. Por que não funciona? Porque você não tá dedicando 100% a isso. Porque a culpa é sua. Porque a culpa não é do mercado, a culpa não é do ativo, a culpa não é de ninguém. A partir do momento que você conseguir colocar todas essas desculpas para você, você vai começar a ficar um pouco mais consciente do que está acontecendo. A partir do momento que você começa a jogar a culpa para os outros, nunca vai dar certo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Por que não funciona? Porque eu não estou fazendo o que precisa ser feito. Simples assim, tá? Então esse é o primeira, não vou falar tapa na cara, mas a primeira informação que eu quero trazer para vocês. Tá? Então essa é a primeira base que eu quero trazer. Mastigar conteúdo é responsabilidade sua. Só que isso aqui não é a responsabilidade do seu resultado. E demora um pouco para a gente conseguir entender isso. Que a responsabilidade do nosso resultado está nas nossas mãos. Aí começa a frustração, né? Porque você começa a culpar várias coisas, você começa a culpar vira e mexe outras coisas, o povo divulgando mídias sociais que está dando resultado. Então hoje o mercado só caindo e você comprando, o mercado subindo e você só vendendo. Mas por quê? Porque tem o setup do CAS, tem o setup do CDB, tem o poder das duplas, tem o fundo duplo, topo duplo que não dá certo e tal. Trago novamente o mesmo contexto. Cuidem do que está em seu controle. Isso vai mudar toda a cabeça de vocês. Cuidem do que está no seu controle. Fernanda, você vai embora? Vai ainda não. E aí eu pergunto, dentro das operações, o que está em seu controle? Quem consegue listar para mim? Me ajudem. Tá? Aqui é a hora que eu quero mudar e tirar esse conceito de vocês que eu preciso saber o operacional, que eu preciso estar com o método tinindo, com o método redondinho. Tá? Eu preciso saber de cabo a rabo o que isso aqui quer dizer. Tá? Eu quero saber o que está em nosso controle. Vai para pulos. Me ajuda aí. Eu acho que está sob o nosso controle é quando entrar e a condução da operação. A entrada, a condução. O que mais? Acho que o limite de perda, né, que você estabelece por dia ou pelo período. O limite de perda.
Beleza. Quero mais, quero mais. Eu quero tudo que está em nosso controle. Quantidade de operações. Quantidade de operações. Quero mais, quero mais. Vem mais alguma coisa na cabeça? Kátia, você falou do limite de perda. O meu limite de ganho, eu posso controlar também? Sim. Assim, o limite, né? Uhum. Eu posso controlar o quanto de ganho eu vou ter? Não. Eu não consigo, eu consigo elaborar, tipo assim, pensar até que ponto eu quero, tanto no ganho quanto na perda, Sim. tá? Mas eu não sei qual vai ser o resultado. Quantidade de operações, que mais? Tempo na operação, ah, ali na entrada eu consigo controlar a saída, que entra um pouquinho no contexto da condução, qual ativo, qual tempo gráfico que eu vou operar. Mas tem duas coisas que são extremamente importantes que eu não tenho controle. E aí, o que que a gente não tem controle? Duas coisas extremamente importantes. Sobre o preço do ativo, Hum? sobre o valor do ativo, o preço. O preço do ativo, eu consigo saber qual que ele tá. Mas eu não consigo controlar e determinar qual, se eu quero que ele sobe ou ele desce. Eu não sei qual a direção que ele vai tomar. Então, a direção do mercado, então o movimento do mercado, a direção do mercado, só Deus sabe. E nem os grandes players sabem. Ou seja, a direção do mercado eu não tenho controle. E no mesmo sentido, eu não sei qual vai ser o resultado da operação. Tem duas hipóteses. Ou vai dar gain, ou vai dar loss. Loss barra 0 a 0. Para mim, 0 a 0 é loss, tá? Porque você vai ter que pagar custo. Mas a direção do mercado você também nunca sabe. Tá? E o mercado ele sempre vai ter três sinais. Ou sobe, ou desce, ou congestona. Resultado, ou sobe, ou desce, ou 0 a 0. Sempre três hipóteses. Sempre três hipóteses. Só que isso aqui a gente não tem controle. Só que te pergunto, Papulos, o que que a gente quer no mercado? Lucro, E o que que é o lucro nesse caso aqui? o mercado ir a favor da posição da sua entrada. Tá? É o resultado positivo aqui, ó. É, Então, esse aqui é o nosso foco principal. A gente quer ter dinheiro, a gente quer ter lucro. Só que, infelizmente, isso aqui não está em nosso controle. Só que isso aqui tira
o nosso, enfim, isso aqui é o que a gente quer. Só que a gente não tem controle nisso. A gente tem controle em tudo isso aqui. Só que isso aqui vai causar possivelmente isso aqui. Ou isso aqui. E aí o que a gente pode é não sofrer por isso. Então essa é a nossa maior dificuldade. E trago aí o contexto do porquê não funciona. Não funciona porque você não está focado no que está em suas mãos. Então, aí agora vamos trazer a solução dos nossos problemas. E a gente vai trazer o roteiro. Um roteiro básico para a gente chegar na terceira fase. Então, a primeira fase é conhecer o trader. Conhecer o trade. Então, eu conheço o trade. E você conhece de que forma? Você pode conhecer através de influenciadores que vendem status, sucesso, facilidade, money, money, money. Ou você pode conhecer pessoas que fazem um educacional correto, ensinando em si o que é. Tá? Então a gente conhece o trade. A partir do momento que a gente conhece, a gente vai nos aprofundar. E aqui que é o contexto do empenho total. Se você for se aprofundar na facilidade, se você for se aprofundar no exclusivamente retorno, você vai cair nessa galera aqui, que é a galera que vende facilidade. E a gente tem um histórico de que vender facilidade tende a não dar resultado. Entendeu? Ninguém vende fórmula mágica, ninguém vende nada. Entendeu? Então isso aqui é o que você não deve fazer. O que você precisa se aprofundar? Em conteúdos que falam ao certo o que é o mercado financeiro. E aí que a gente precisa buscar tirar as pessoas ou tirar a galera que está vindo através de influenciadores e pessoas que focam em simplesmente trazer luxo e facilidade para pessoas que querem mesmo explicar o que é o trade, o que é o educacional. E aí você vai se aprofundar a conteúdos gráfico, fluxo, seja o que for. Não tem problema. Mas você precisa se aperfeiçoar. Você precisa entender tudo isso. Para quê? Para você saber o que o mercado provavelmente vai fazer. Isso é tudo probabilidade. Então, o gráfico, o fluxo, o conteúdo que vocês vão estudar sobre metodologia, sobre operacional, ele só vai trazer para você probabilidades. Não vai te trazer informações claras, redondas, certo e errado, sim e não, coisas que estão em seu controle. Ele vai trazer probabilidades. O que vocês precisam focar? No que vocês conseguem trazer de 100% de controle. Então a gente precisa trabalhar no 100% de controle. A gente precisa trabalhar no que está em nossas mãos. Qual que é o maior problema das pessoas? Que as pessoas começam aqui no método, no operacional, e coloca isso em jogo.
sem ao certo entender o que está em suas mãos. O porquê que eu gosto tanto do 1 para 1? O porquê que eu falo para todo mundo começar no 1 para 1? Entrar numa operação e colocar, seja 200 pontos de ganho para 200 pontos stop. Porque isso vai te trazer clareza do ponto de entrada do que o mercado ofereceu tanto para cima quanto para baixo. E você vai saber, talvez daqui 20 trades, que é uma base que a gente tem, o que você poderia ter feito diferente. Se você poderia talvez ter aumentado o seu alvo para 300 pontos. Se você poderia ter reduzido o seu stop para 150 pontos. Você poderia ter aumentado o seu stop para 250 pontos, para evitar de levar stop de cutucada. Você poderia ter levado para 500 pontos, teria chegado no alvo. Isso é planejar. E tudo isso aqui, agora sim está atrelado à metodologia. Então, primeira coisa, faça um planejamento. Faça um planejamento que seja de 1 para 1. Faça 20 trades. Esses 20 trades vai trazer para você o seu comportamento. Se você é uma pessoa que opera contra a tendência, se você é uma pessoa que opera a favor da tendência, se você é uma pessoa que... E aí que você vai, depois de tudo isso, você vai ajustar o seu plano. Só que se você não tem um plano, se você não tem um gerenciamento, se você não consegue saber seu comportamento, o método operacional não vai te trazer isso. Só se isso estiver falando para você, esquece o operacional, faça a operação antes, quer dizer, faça um gerenciamento e faça um planejamento antes do operacional, antes de clicar na barra, antes de fazer sua primeira operação. Tá dando para entender o que eu quero trazer para vocês? Sim, Tá? Todo esse conteúdo maravilhoso que eu criei aqui para vocês vai te ensinar a operar maravilhosamente bem. Tá? Então você vai ter muito contexto de percentual, muito contexto de probabilidades, muito contexto do que fazer a cada momento do mercado. Você vai ter muita coisa aqui do que você pode executar diariamente dentro do gráfico. Só que se você, antes de começar isso, não conhecer o quanto os seus limites, que é o que a gente tem controle, quantidade de operações, tempo por operação, o meu stop diário, semanal, mensal, que vai estar no limites, ativo que você quer operar, horário, e tudo isso aqui está em seu controle. Para depois do que tudo que está em seu controle, você vir aqui para o método operacional e aí sim aqui utilizar das probabilidades. Mas se isso aqui, 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 e entre outras coisas que está em seu controle, não existir, isso aqui eu posso dar certeza para vocês, não vai funcionar.
e vai continuar não funcionando. E aí vem o tema de hoje. Por que não funciona? Porque você não olha, você não foca, você não analisa, você não controla o que está em suas mãos. Simples assim. Você deixa tudo para o método operacional. E aí você fica sempre esperando que o operacional te dê o resultado. E aí eu volto para a primeira resposta de vocês. Por que que não funciona? Por sua culpa, por você. Porque você está fazendo, você está jogando a responsabilidade para outra coisa. Enquanto o que, o que é para ser da sua responsabilidade, você não tá fazendo. Isso aqui é importante. Mas isso aqui é mais importante. Você alinhar tudo que você vai fazer antes mesmo de começar é melhor. E aí você saber, por exemplo, que uma mesa proprietária vai te zerar com R$ 1.200 de perda. E eu tenho 20 dias para operar. Porque são 20 dias úteis para passar na mesa. Quanto eu posso perder por dia, Papulos? Tem que fazer a conta da meta, né? A 1.200. R$ 60. É, Seja criança, divida 1.200 por 20. Você não pode perder mais de R$ 60 por dia. Porque se você perder mais de R$ 60 por dia, em 20 dias você está reprovado. Mas tem algum problema de você perder mais de R$ 60? Não. E qual a sua meta? R$ 1.000. Você pode fazer no dia? Pode. Só que você opera com quantos contratos? Sei lá, vamos falar assim, eu opero com nesse plano aqui eu poderia operar até com 10. Eu opero com 5 contratos no índice. Tá. Para eu fazer R$ 1.000 com 5 contratos, eu preciso de 1.000 pontos, 500 pontos. Quantos pontos? Com 5 contratos. 5 contratos, 100 é, pontos dá 100 pontos com um contrato dá R$ 20, é isso? com 5 contratos dá 100. Então, ou seja, eu preciso de 1.000 pontos. 1.000 pontos com 5 contratos, em média. Dá para fazer 1.000 pontos num dia? Papulos. É possível, Dá. mas não é uma coisa viável todo dia. Dá. Só que se eu usar 5 contratos, 1.000 pontos no dia, eu bato meta. Então, ou seja, todos os dias eu vou buscar 1.000 pontos. Com 5 contratos. Só que, eu perdi um dia. Eu vou ter que aumentar 60 aqui. Eu vou ter que aumentar mais 60 aqui. É um plano? Papulos? Sim, Pode dar certo? pode. Pode. Acabei de traçar um plano para alguém que queira passar o plano de R$ 1.000. Ah, não, eu quero sobreviver 10 dias, porque para mim 10 dias ele não vai me estopar 10 dias, ele vai andar 1.000 pontos. Na probabilidade pode ser que em 10 dias ele pode andar 1.000 pontos em uma direção. Hoje seria um dia que uma pessoa passaria. Se a pessoa entra com 5 contratos, coloca um stop aí de no máximo 100 pontos. Não, 100 pontos com 5 contratos dá R$ 100. Beleza. 120. Então, ou seja, se a pessoa colocasse um stop de 100 pontos na abertura do dia, sair com 1.000 pontos, ele teria ganho. Teria aprovado hoje R$ 1.000.
É um plano? É um plano. Pode ser que 10 dias seguidos, R$ 100 de stop, ele seja reprovado? Sim, 120 pontos, né? Que daria a reprova por completo. Isso é planejar. Isso é gerenciar. É depois do que você planejou, você pega seu operacional e vê qual o melhor ponto para você fazer isso. Como fazer isso. Então precisa alinhar, precisa cruzar com o planejamento e com o gerenciamento. Isso precisa ser seguido, precisa ser treinado, precisa ser repetido todos os dias, todos os dias não, pelo menos aí cada semana, cada 15 dias. Se você for usar todos os dias, você vai ter que usar relacionar dias anteriores. Mas trace um plano. Tá? Eu trouxe um plano bem mirabolante, que mesmo aí, esse plano aqui, a pessoa vai ter um resultado de 10-1. Entendeu? A pessoa coloca um stop aí de 150 pontos para um ganho de 1.000. Para aceitar um stop aí de 150 reais, R$ 120 por dia, para ganhar 1.000. É possível? É. Talvez ele passaria? Talvez. Qual que é o maior problema hoje dos traders? Que daí o porquê que não funciona? Que ontem o mercado foi congestão. Aí foi congestão, poxa, ontem o topo menor funcionou e vendeu. Aí, hoje, então, toda vez que der um fundo menor, eu vou vender. Aí o que o mercado faz? Sobe. Aí, nossa, poxa, olha, um VSS aqui funcionou e foi embora. Amanhã, na hora que eu ver esse VSS aqui, eu vou comprar. O mercado faz o topo menor e volta embaixo. Aí, amanhã, ai, tem um fundo aqui, outro fundo aqui. Cara, o mercado testou esse fundo aqui e foi embora para cima. Então, amanhã eu compro aqui porque o mercado vai subir. Aí o que o mercado faz? Rompe fundo. E aí, qual que vem a pergunta? Por que não funciona para mim? E por que não funciona? Porque todos os dias você está fazendo de um jeito. É o ponto que eu ia comentar ao meu respeito, é a indisciplina, né? Todo dia fazer uma coisa diferente, sair do plano. Sim? Então, aí é traçar um plano e deixar o plano deixar o plano mais simples possível. Então, a ideia pode até criar um plano todo mirabolante, mais estruturado e tal, mas tentem simplificar. Cada vez mais no mercado, a simplicidade é o que funciona. A gente sabe o Oliver Velez. Vocês escutam o Oliver falando. Por que que ele opera? Por que que ele colocou a média de 20, a média de 8 e a média de 200 aritmética? Para simplificar. Por que que... Para simplificar. Por que que ele só olha para um tempo gráfico? Para simplificar. Por que que ele tirou a média de 8? Para simplificar. Por que ele tirou volume? Para simplificar. Essa é a ideia do mercado. É a gente criar, a gente entender de tudo para depois filtrar e colocar só o que funciona para você. A partir do momento que começar a funcionar, a partir do momento que isso funciona para você, pronto, você já finalizou e já tem tudo que você precisa. Quero experimentar outras coisas. Beleza, pode experimentar. Mas saiba na caixinha o que funciona melhor para você. E pode ser que hoje funcione, amanhã pare de funcionar. E aí você vai ter que fazer toda a estrutura de novo. Vai ter que estruturar de novo, estruturar de novo, estruturar de novo. Tá? Então, hoje funciona, amanhã pode ser que não funcione mais. Só que você precisa sobreviver no mercado. Então, o plano, ele precisa ter a primeira função crucial. A primeira função do plano.
Sobreviver. Segunda função do plano. Lucrar. Primeiro sobrevive, depois lucra. Tá? Então a gente tem vários relatos aí de pessoas que colocam na primeira função lucro, e é o que acontece muito, tá? A pessoa coloca a primeira função é lucrar, a segunda função é sobreviver. E com isso, o mercado cai, você compra, o mercado cai, você compra, o mercado cai, você compra. Eu preciso lucrar, eu preciso lucrar, eu preciso lucrar. Daqui a pouco, morreu. Poxa, mas eu estava focado no lucro. Sim, porque você esqueceu de sobreviver, de sobreviver. Eu já fiz isso. Preço médio para trás. Compro stop, depois compro de novo stop, compro de novo stop, depois o mercado vai. Por quê? Porque está focado no lucro. E a primeira função que você precisa é aprender a sobreviver, para depois ser lucrativo. Pessoas que terminam 0 a 0 no final do mês, já saibam que vocês estão vários passos à frente da maioria. Vários passos à frente da maioria. E a maioria não termina 0 a 0. Gente, a ideia é fazer episódios mais curtos. Tá? Esse episódio é essa ideia. Por que que não funciona para você? Ou por que que não funciona isso, não funciona aquilo, por que que não funciona aquilo outro? Não funciona porque você está focando em outra coisa. Você está focando na coisa errada. Ou você não está focando no que precisa ser focado. E aí o focar é focar no que você está agindo, no que você pode fazer. E esquecer do que o mercado faz. Se o mercado fez isso ontem, não necessariamente que isso também vai acontecer hoje. Se o mercado fez isso várias vezes ontem, nada impede ele fazer diferente hoje, mas a probabilidade é que ele faça isso também hoje. Porém, mesmo você sabendo as probabilidades, você precisa ter um checklist do que está em seu controle, o que eu controlo. E aí, poxa, o mercado veio aqui, me estopou e depois subiu. Me estopou aonde estava no meu plano? Sim. Você estopou de acordo com o que tinha sido planejado? Sim. Tá certo. Você só controla o seu ponto de entrada, o seu ponto de saída. O que o mercado vai fazer, você não consegue controlar. Certo, gente? É isso que eu queria passar para vocês hoje, do porquê que não funciona para Certo. você, ou porque não funciona porque não funciona esse ativo. E na real, tudo funciona. Bem estruturado, bem planejado, bem organizadinho. E fazendo testes, praticando, estudando e analisando. E é isso. Tem que ser algo em comum. Só o operacional não vai dar certo. Só o gerenciamento também não vai dar certo. Precisa ter os dois. Precisa ter um equilíbrio. Mas precisa ter o gerenciamento e planejamento. Se não tiver o planejamento e gerenciamento, o operacional não importa. Falou, gente. Espero que tenham gostado aí do episódio 3. Qualquer coisa, estou à disposição. Quero colocar logo aí no
no Drive não, lá na Netflix. E se precisarem, é só chamar. Coloca logo que eu vou assistir de novo. Oi? Coloca logo que eu vou assistir de novo. Pode deixar que eu vou colocar sim, com certeza, tá? Mas pensem nisso, tá, gente? É, parem de se preocupar tanto no operacional. Se preocupem mais no gerenciamento e no planejamento. Só que depois que tiver o planejamento e gerenciamento, aí sim você vai se preocupar também no operacional. Porque qualquer ajuste no operacional que traga mais lucratividade, isso é válido, bem válido. Valeu, gente. Uma ótima noite para vocês, uma ótima tarde também e até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Fer. Obrigada. Valeu. Falou! Valeu.